Irmãos, dia 12, se não falha a memória, eu estive aqui falando a respeito do relacionamento entre irmãos, entre o próximo, na verdade. E eu propus que nós iríamos falar sobre o relacionamento com Deus, né? Estritamente ligado à relação entre os irmãos e a relação entre Deus. Eu não posso ter um bom relacionamento com Deus se eu não tenho um bom relacionamento com o irmão. Então isso está estritamente ligado e nós vamos estar falando sobre bases para se ter um bom relacionamento com Deus. Há algumas bases colocadas pelo autor que nós leremos, é Tiago capítulo 4, verso 1 a 10. Ele vai falar de algo que nós devemos praticar para que possamos ter um bom relacionamento com Deus. Tiago capítulo 4, do verso 1 ao verso 10. E ele começa dizendo o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podes obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertei-vos o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amados, você quer viver um momento com Deus ou quer viver uma história com Deus? Isso faz uma diferença muito grande. Você viver um momento com Deus. Eu creio que certamente você conhece muitas pessoas que já viveram um momento com Deus. Já tiveram um determinado relacionamento, mesmo que seja superficial, mas já tiveram um relacionamento com Deus. Mas infelizmente não se aprofundaram nesse relacionamento. E se não se aprofunda nesse relacionamento, a tendência é ir minando o relacionamento. Isso também serve no relacionamento entre irmãos. Se nós temos um bom relacionamento e não aprofundamos, não nutrimos aquele relacionamento, ele vai minando. E o relacionamento com Deus também, essa base que Tiago coloca para nós aqui, e a gente sabe que algumas pessoas, elas já ouviram falar de Deus, ela chega até conhecer a Deus, mas não tem um relacionamento profundo, não tem uma base sólida nesse relacionamento e, consequentemente, esse relacionamento não é duradouro. Por isso que nós devemos buscar sempre orientação na palavra de Deus, porque nós temos a necessidade da confissão, justamente porque nós reconhecemos que nós somos falhos. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque constantemente os desejos carnais querem aflorar em nós. O velho homem, a velha mulher que está crucificada em Cristo, ela uma vez ou outra quer voltar novamente ao trato passado, mas é uma luta constante. Por isso nós temos que buscar sempre a presença de Deus. Não adianta, porque uma pessoa que tem intimidade com a outra, ela procura conhecer aquela pessoa mais profundamente, ela procura descobrir o que aquela pessoa gosta. Não é assim que funciona? Principalmente os casais, quando estão num período de relacionamento, começando, nossa, eu quero fazer o melhor, eu quero conhecer o que ela gosta, o que ele gosta, eu quero fazer o melhor. Para com Deus não é diferente, amados. Para nós termos um bom relacionamento com Deus, a superficialidade não pode existir no meio desse relacionamento. Se nós queremos aprofundar, é como você chegar num lago
e olhar a superfície daquele lago, mas você não sabe o que está ali no fundo. Nós temos que aprofundar cada dia mais o nosso relacionamento com Deus. Nós voltamos às reuniões de oração lá na Vila Dias, e aquele que está escalado tem 4 terças-feiras para falar o mesmo assunto. Então o assunto que se começou foi oração, uma reunião de oração falando a respeito de oração. Então, essas 4 terças-feiras, nós temos um tempo para a gente aprofundar mais sobre o assunto. Mas será que só o conhecimento a respeito da oração, ela é algo que vai trazer benefício? Não somente conhecer, mas também praticar. Por isso que a carta ao Tiago, quando ele escreve a carta, a intenção de Tiago é trazer algo mais prático. Sendo que Efésios e Romanos e outras cartas são doutrinárias, Colossenses é mais cristológica, e agora Tiago traz algo mais prático. Então a intenção de Tiago não é apresentar doutrinas para nós, mas apresentar práticas. Ele já vai direto no assunto, diferente do apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo, normalmente ele apresenta a doutrina e depois ele instiga a nós praticarmos. Tiago já vai direto no assunto. Capítulo 3, você pode olhar que ele trata a respeito do falar, da maneira de falar, aonde procede contendas. E ele continua no capítulo 4 falando de onde procede guerras e contendas que há entre quem, amados? Entre vós. Ele está falando para aquela comunidade. Se ele está exortando aquela comunidade, é porque havia contenda entre aqueles irmãos. E se havia contenda entre aqueles irmãos, como eles podiam ter um bom relacionamento com Deus debaixo de contendas? O foco aqui não é falar do relacionamento entre irmãos, que eu falei no dia 12, mas está estritamente ligado à relação entre os irmãos e a relação entre Deus, nós e Deus. Há uma diferença muito grande, que a relação entre os irmãos, ambos têm que abrir mãos, ambos têm que mudar. A relação nossa com Deus é diferente. A parte que tem que mudar é a nossa. Deus não muda, Ele é perfeito. Então é algo que nós, quando nós achegamos, quando nós cantamos, quando nós oramos e nos achegamos a Deus, nós temos que ter consciência diante de quem nós estamos, na presença de quem nós estamos, a quem nós estamos dirigindo a palavra. E Ele sabe as nossas intenções. Quando eu falo algo para alguém, para o meu irmão, para a minha irmã, ela não sabe as minhas intenções. Mas quando eu me dirijo a Deus, Ele sabe as minhas intenções. Então, é esse relacionamento que nós temos entre nós e Deus. E Tiago diz assim, de onde? Ele faz uma pergunta aqui retórica, né? De onde procede guerras e contendas? E ele responde, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Se não me falha a memória, Gálatas 5,17 fala que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. É uma luta, um conflito constante. O homem, o velho homem, a velha natureza, quer fazer o que satisfaz o quê? O Espírito? Não, a carne. Mas o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo diz, não faça. O Espírito Santo diz, isso não é um caminho viável para os servos de Deus. Para que você tenha um bom relacionamento com Deus, nós devemos ter intimidade com Deus. O que é intimidade? Quando você é íntimo de uma pessoa, você tem a liberdade de falar com aquela pessoa coisas muito pessoais. Você se achega diante da presença de Deus e saber que nós temos um Pai. E não adianta nós chegarmos, eu estou pedindo isso aqui, mas é para a glória tua. E aí Tiago vem exortando, não é para esbanjar prazeres. Se você quer ter esse bom relacionamento, busque a presença de Deus. E ele fala aqui no versículo 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podes obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedes. O não pedes aqui é que não pedes de acordo com a vontade de Deus. Esse fazer guerra, esse confronto que havia entre os irmãos daquela comunidade, aquela guerra, aquele conflito que havia ali, um querendo se beneficiar mais em cima do outro, e Tiago vem e dá esse diagnóstico. Ele faz primeiro esse diagnóstico aqui, como que está essa comunidade. Para que ela possa ter um bom relacionamento com Deus, ela tem que mudar algumas coisas. E o versículo 3 diz, pedis e não recebeis. Por que não pedi? Porque pedis mal para esbanjar os vossos prazeres.
Não adianta chegarmos na presença de Deus querendo pedir algo que não seja da vontade dele, para esbanjar prazeres. Deus sabe. E aí no versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Não, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não, eu sirvo a Deus, mas também eu não abandono as coisas do mundo. E aqui a palavra mundo, aqui é cosmos, está sendo relacionada ao sistema do mundo. Um dia uma pessoa disse assim: pastor, o mundo é do maligno, toda a criação é de Satanás. Eu falei, não, a natureza não, o sistema sim, o mundo jaz do maligno. Eu falei, o diabo tem capacidade de criar tantas coisas belas como uma ilha, um mar, muitas coisas, né, que a gente fica admirando. É claro que não. Então a palavra que cosmos está referindo ao sistema filosófico deste mundo, um sistema que é anti-Deus, um sistema que é anti-Deus. E se nós estamos no fluxo desse sistema, nós vamos ter um grave problema, porque nós não vamos ter condições de ter um relacionamento com Deus. Porque se nós somos amigos do mundo, a nossa relação com Deus é bloqueada, é interrompida. Eu não posso dizer, nós lemos o Salmo, Isaías 59, 2. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Se eu quero servir a Deus, eu não posso também servir ao sistema do mundo. Não estou dizendo aqui estar isento a esse sistema no sentido de sair do mundo. O próprio João diz, eu não peço que tire do mundo, mas que livres do mal. Então as pessoas têm que ver em nós que nós temos um bom relacionamento com Deus, mesmo vivendo na sociedade. José teve um relacionamento com Deus em meio ao panteão de deuses egípcios, em meio àquele panteão de deuses. Daniel teve um bom relacionamento com Deus, mesmo ali no meio daquele panteão de deuses da Babilônia. Por isso, amados, nós devemos buscar, independente da condição, da localidade que nós estamos, sempre buscar ter um bom relacionamento com Deus. E quando nós honramos a esse Deus o qual nós servimos, automaticamente Ele vai nos honrar. Por isso, eu não posso servir a Deus e servir. Por isso, Ele chama aquela comunidade, amados, de infiéis. Por quê? Porque eles não estavam sendo fiel a Deus. Eles não estavam sendo verdadeiramente fiéis a Deus, mas estavam vivendo no sistema do mundo. Do versículo 5 diz assim: supondes que em vão afirma as Escrituras, e com ciúme em que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. A palavra ciúmes aqui não é um ciúme carnal, mas é um ciúme de cuidado. O Espírito Santo tem um cuidado para conosco. O momento em que Deus nos salvou, porque nós, às vezes as pessoas dizem assim, eu me converti. Não, eu fui convertido. Porque eu não me converti, porque segundo Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Então nós não tínhamos nenhuma condições de nos achegar a Deus e dizer, agora eu quero, eu vou me entregar. Não. O que aconteceu? O momento em que nós ouvimos a palavra de Deus, a fé brotou em nossos corações. Automaticamente essa fé nos trouxe algo chamado arrependimento. E nós, através desse arrependimento, ao constatar que nós éramos pecadores e precisávamos da graça de Deus, o arrependimento brotou em nossos corações. Aquele véu, a cegueira espiritual que estava diante dos nossos olhos, foram tiradas. E automaticamente nós enxergamos o caminho que nós estávamos andando. E ao constatar esse caminho, nós chegamos a uma conclusão: estou no caminho errado, eu preciso voltar. Eu preciso fazer uma conversão, o retorno, e voltar para os caminhos do Pai. Muitos conhecem a Deus. Muitos já ouviram falar de Deus. Jó chega no final do capítulo 42, ele diz, eu conhecia só de ouvir falar. Esse conhecer só de ouvir, ou conhecer de ter somente conhecimento. Um dia chegou uma pessoa, um andarilho lá na igreja, Vila Dias, e ele, pastor, eu sei o Salmo 37 de cor. E realmente ele recitou o Salmo 37, eu fiquei admirado. E não é curto o Salmo 37, ele recitou. Eu
aqui comparando e ele recitando. No final eu perguntei para ele: você tem vivido algo desse salmo na tua vida? Ele: não, e começou a chorar. Porque às vezes nós temos muito conhecimento, mas o conhecimento também não basta. Há uma prática, nós devemos nos aproximar de Deus, nos relacionarmos mais com esse Deus o qual nós servimos, porque o Espírito que habita em nós, ele tem um cuidado muito grande. O que era considerado traição no Antigo Testamento, adultério no Antigo Testamento? Não era somente relação sexual. Era quando o povo de Israel deixava de adorar a Deus e adorava deuses pagãos. Eram considerados também traidores, eram considerados como adultério. E todas as vezes que nós deixamos de servir a Deus e servimos outras, o sistema do mundo, o Espírito Santo se entristece. Todas as vezes que pecamos, o Espírito Santo se entristece. Ele tem uma personalidade. Por isso, nós queremos ter esse bom relacionamento com Deus. Nós devemos buscar sempre a presença de Deus. Versículo 6 diz: antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Não, eu já tenho conhecimento suficiente, eu não dependo de ninguém me ensinar, eu sei tudo. Eu me lembro, estava no começo da minha carreira cristã, nem um ano de igreja. Os mais experientes aqui vão saber de quem eu estou falando, do Orlando Braidot, né? 96 anos, 68 anos de ministério. Ele chegou na escola bíblica lá no Maanaim, a igreja do qual sou filho, e ele disse: pode perguntar, se eu estiver na minha capacidade eu respondo, se não. Aí eu fiquei pensando, falei: um senhor, pastor, de ministério, 68 anos, se colocando desse jeito, imagina eu sou um feto ainda, porque eu estou nem um ano de conversão. Você imagina, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Nós não sabemos tudo, amados. Podemos viver mais 100 anos, nós não vamos conhecer tudo. Não adianta dizer: não, o que eu sei já é o suficiente. Não, nós estamos num processo e sempre vamos estar, sempre conhecendo mais de Deus. Eu ouço uma palavra de alguém num texto, aquele tira algo daquele texto que me edifica, o outro lê o mesmo texto e tira também algo que vai me edificar. A palavra é um tesouro inesgotável, inesgotável. Por isso esse relacionamento com Deus, ele vai só se consumar. Por isso o processo de santificação só se consuma na volta de Cristo, aonde receberemos um corpo glorificado para estar na presença de Deus. Porque para nós relacionarmos com Deus, alguém pode achar algum versículo que diz: ele viu Deus e Deus falou com ele assim. Ninguém, não existe um texto na palavra de Deus, porque a presença de Deus era tão forte. Lembra de Moisés quando subiu ao monte? Moisés ficou 40 dias, diz que o rosto dele brilhava, e ele tinha que usar um véu para falar com as pessoas, para falar com Moisés, um homem pecador. Mas a presença de Deus, ele não sabia que o rosto dele estava brilhando. Mas a presença de Deus era tão forte na vida de Moisés que ele usava um véu para falar. As pessoas não tinham capacidade de olhar diretamente nos olhos de Moisés. Agora você imagina um homem pecador numa condição dessa. Imagina Deus, o Todo-Poderoso. Nós temos que passar pelo processo da glorificação para estar na presença de Deus. Esse relacionamento que temos com Deus. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, obedecei a Deus. Sem a obediência, não tem como estar isento dos ataques do inimigo. Com a presença de Deus, o inimigo está ao derredor. Não tem como nós termos um bom relacionamento com Deus se nós não sujeitarmos a Deus. Sujeitar é obedecer a sua vontade, não a minha. Não o que eu quero. A chegar na presença de Deus, eu já falei inúmeras vezes, e vou repetir, uma palavra que eu tenho muita dificuldade é a palavra determinar. Deus, eu determino que o Senhor faça isso. É como se eu estivesse apontando o dedo para Deus e dizendo assim: o Senhor tem que fazer. Quem sou eu, quem somos nós para apontarmos dedo para Deus e dizer: eu determino, eu não determino nada. Quem determina algo em minha vida, na tua vida, é Deus, não o contrário.
Por isso que nós devemos sempre buscar a presença de Deus e a sua vontade, porque a vontade de Deus é o que, amados? Boa, agradável e perfeita. Nós pensamos que estamos buscando algo correto, algo benéfico para as nossas vidas, mas muitas vezes o nosso coração está voltado para os prazeres, voltando lá no versículo 1, para buscar e esbanjar prazeres. Versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Achegai-vos a Deus, e Ele achegará a vós. É uma relação bilateral. Eu achego a Deus, Ele achega a mim. Voltando lá no Isaías 59:2. E quando eu peco, não peço perdão, o meu pecado vai fazendo uma separação, eu vou me distanciando de Deus. Senhor, porque eu não ouço mais a Tua voz? Senhor, porque eu não choro mais diante da Tua presença? Senhor, porque eu não tenho mais prazer em ler a Tua palavra? Senhor, porque eu não tenho mais prazer em orar? É algo que nós temos que fazer uma avaliação. Por que estou assim? E quando nós buscamos a Deus, nós nos fortalecemos. Nós sentimos prazer em ler a palavra, nós sentimos prazer em orar, em estar na presença de Deus. Eu não venho ao culto por obrigação, eu não participo das reuniões por obrigação, mas porque eu tenho uma gratidão a Deus. Eu canto porque eu tenho uma gratidão a esse Deus, porque eu tenho um relacionamento estreito com esse Deus, próximo com esse Deus, íntimo com esse Deus. Mas Tiago traz essas bases. Por isso nós estamos trabalhando bases para um bom relacionamento com Deus. Essas bases aqui, a maioria delas tem que ser eliminadas para que nós possamos ter esse relacionamento com Deus. A chegar a Deus não é chegar de qualquer maneira. Não tem ninguém, vai eu mesmo, eu faço momento com Deus, momento de intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Mas Ele diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Da onde procede guerras e contendas, amados? Do coração. As guerras externas, elas estão ligadas ao que é interno. Aquilo que você sente vai repercutir externamente. Por isso, ele pede para nós limparmos o nosso coração. Não ter nenhuma raiz de amargura no nosso coração. Relacionamento com o irmão, eu não posso ter raiz de amargura no meu coração e querer ter um bom relacionamento com Deus. Eu tenho que me purificar. Não é fácil, amados, perdoar e pedir perdão. É claro que não. Mas Deus nos deu essa capacidade, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Não a essência, mas imagem e semelhança. Ele nos deu essa capacidade. E esse criar imagem e semelhança é essa capacidade que nós temos de achegar no irmão quando nós o ofendemos, porque é inevitável, uma vez ou outra, um irmão ofendeu o outro, ou vice-versa. Mas tem o perdão no meio para que essa união, essa unidade se consolide novamente, ela fica solidificada, que tenha uma relação solidificada diante da presença de Deus. Não posso querer ter um bom relacionamento com Deus se eu não limpo o meu coração, tenho raiz de amargura. Versículo 9, nós estamos já encerrando. Afligi-vos, lamentai e chorai, convertei o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Parece contraditório isso aqui, não é não? Fala, mas como assim? Era para nós nos alegrarmos. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que Jesus falou lá nas bem-aventuranças. Lembra de uma das bem-aventuranças que Jesus falou? Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. E a questão ali que Jesus está tratando, bem-aventurados os que choram, ele está dizendo assim: bem-aventurados os que choram arrependidos pelaquilo que fez de errado. Você se alegra quando você peca, minha irmã, meu irmão? É óbvio que não, né? Se alguém falar assim, né? Não, nós nos alegramos não, nós nos entristecemos, porque o Espírito Santo habita em nós. Então ele está dizendo aqui, como lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus trata bem-aventurado os que choram. Ele está dizendo,
Se você chora porque você pecou, você chora porque você quer ter um bom relacionamento com Deus, você chora porque você se arrependeu daquilo que você falou. Tiago está trazendo essa conotação para nós aqui. Transformar essa alegria de vocês, entre aspas, que vocês estão achando que vocês estão alegres, em pranto. Chorai na presença do Senhor, porque Deus, Ele se agrada de um coração quebrantado. Deus se agrada de um coração quebrantado. Ele está longe dos soberbos, mas perto dos humildes. Então, esse relacionamento, nós devemos reconhecer: quem sou eu? Um servo. E servo na Bíblia, nós já falamos a outra ocasião, é escravo. Aquele que presta serviço ao seu Senhor. Nós estamos aqui prestando obediência e adoração a esse Deus Todo-Poderoso. E para encerrar, versículo 10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor. E o que Ele vai fazer, amado? O resultado de tudo isso? Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhar aqui não é somente o ato de prostrar diante da presença de Deus. Alguém ajoelhou numa reunião de oração, pediu para que prostrasse, eu também vou. Não, é prostrar mesmo, reconhecer que nós não somos nada diante desse Deus. Nós não somos nada diante desse Deus. Mas Ele nos faz mais do que vencedor. E quando nós diminuímos, é engraçado a Bíblia, né? Ela fala, quando você perde, você ganha, quando você diminui, você cresce. É contraditório para muitos, né? Mas é isso que a palavra de Deus ensina para nós. Quando nós diminuímos, o apóstolo Paulo fala assim: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque a soberba, ela não aposta de uma pessoa fraca. A pessoa fraca, no sentido que Paulo estava trazendo ali, é de reconhecer que ela era uma pessoa limitada e precisava da graça de Deus. É que nós devemos fazer todos os dias, amados, para termos um bom relacionamento com Deus. Lembrando, um bom relacionamento com Deus também está estritamente ligado a um bom relacionamento com o irmão. Se eu tenho um bom relacionamento com o irmão, eu vou me curvar diante de Deus e Ele vai inclinar os seus ouvidos e vai ouvir aquilo que nós estamos falando. Salmo 66, lemos na liturgia. Deus não rejeita a nossa oração. Deus não rejeita. Deus não rejeita, Ele não está à mercê de tudo que está acontecendo. Não pense que Deus afastou, que Deus não está atento em tudo que está acontecendo na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. Ele está. Basta você reconhecer que você precisa melhorar, ou você já tem um bom relacionamento com Deus. Se você já tem, cultive esse relacionamento. Se você ainda está à mercê de chegar a um bom relacionamento, busque, achega a Ele, e Ele vai chegar até você. Porque quem tem que reconhecer somos nós. Lembra do filho pródigo? O pai estava lá esperando. Mas quem que reconheceu que precisava voltar para os braços do pai? O filho. E ele voltou, tomou uma atitude. Não adianta você somente reconhecer. Eu preciso mudar. Precisa de atitude. A carta de Tiago, ele traz algo prático para nós. Assuma que você precisa de mudança, de ter um bom relacionamento com Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que nós possamos buscar sempre e reconhecer que Deus é grande e que nós somos mais do que vencedores, não porque merecemos, mas é porque Ele nos faz mais do que vencedores. Deus abençoe em nome de Jesus. Como está a tua vida com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Talvez você conhece muito desse Deus, mas não tem tido um bom relacionamento com Ele. Esse é um momento que Deus está proporcionando a mim, a você, para nós buscarmos esse bom relacionamento. Deus, obrigado pela Tua graça e misericórdia que renova cada manhã. Se estamos aqui, ó Deus, prestando esse culto ao Senhor, não porque nós temos um vasto conhecimento, podemos conhecer, mas nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a praticar aquilo que conhecemos, Pai, a termos um bom relacionamento com o Senhor, um relacionamento de intimidade, e quando nós nos curvarmos diante de Ti, reconhecer a grandeza do Senhor, reconhecer que nós somos pequenos, somos servos, e precisamos de Ti, Senhor, preciso de Ti, Pai,
como aqueles, ó Deus, que estavam à beira do caminho gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de cada um que aqui está, Pai. Tem misericórdia da minha vida, para que nós possamos, ó Deus, estar na Tua presença. Nos dê desejo de lermos a Tua palavra, de buscarmos mais, aprofundarmos mais no conhecimento. Dá desejo, Senhor, de orarmos, de conversarmos com o Senhor. Deus, nos ensina os Teus preceitos, para que possamos olhar para o nosso próximo e reconhecer que nós também temos falhas e podemos ajudar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém.